Saudações, eu sou o pastor Brian, da Igreja Batista Compaixão. Temos o grande privilégio de estar mais uma vez ensinando sobre a Palavra de Deus. Deus nos deu as Escrituras e, através dela, nós temos todas as respostas que nós necessitamos sobre todo o assunto do mundo. Nós temos em Gênesis capítulo 1 a criação do mundo. Infelizmente, hoje o mundo, as escolas ensinam sobre a evolução e, por causa disso, muitas vezes, infelizmente, tem entrado na filosofia até dos cristãos evangélicos e temos entrado em certos pensamentos sobre divisões e outras coisas que eles pensam que Gênesis 1:1 não é um capítulo literal, mas é figurativo. Infelizmente, muitas vezes eles pensam sobre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 tendo uma divisão. A teologia da era e tantas outras coisas que eles tentam encaixar a palavra de Deus pura juntamente com filosofia humana e colocam muitas dúvidas no povo. Infelizmente, no dia de hoje nós temos tantas coisas que questionam a Deus e que colocam uma imagem errada do nosso Deus nos pensamentos do homem e da mulher. Que infelizmente nós acabamos muitas vezes pensando erradamente do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus de amor e Ele providenciou tudo que nós necessitamos, Ele nos deu tudo que nós necessitamos. Ele nos salva e Ele nos promete o céu para aquele que é salvo. E muitas vezes nós, através das circunstâncias da vida, através do que nós ouvimos outras pessoas falando, nós acabamos pensando que o nosso Deus é um Deus de juízo somente. E sim, Deus julgará o pecador. E sim, Deus julgará o pecado. Mas o inferno não foi criado para nós. O inferno foi criado para Satanás. E nós acabamos deixando que a pergunta, muitas vezes, do mundo, se Deus fosse um Deus de amor, como é que isto pode acontecer comigo? Muitas vezes nós deixamos o mundo, deixar as circunstâncias o cegarem para a verdade da palavra de Deus. Nós acabamos pensando que sim, é verdade, nosso Deus é um Deus que não nos ama. Mas não, a realidade é que a Bíblia nos ensina claramente que Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que nos ama. Nós vemos em João, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós temos um Deus de amor, mas Ele não é compreendido muitas vezes pelo homem. Ele não é ensinado corretamente através, infelizmente, da igreja. E hoje eu quero que nós damos uma olhada em Gênesis para ver o primeiro pecado e para ver, através do primeiro pecado, nós podemos entender um pouco melhor a resposta para essa pergunta, se Deus é um Deus de amor, como é que todas essas coisas ruins podem estar ocorrendo. Então vamos olhar no que a palavra de Deus tem a dizer. Gênesis capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz: Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Essa disse à mulher: assim que Deus disse, não comeis de toda a árvore do jardim. Aqui no começo do capítulo, nós já vemos Deus sendo questionado por Satanás. A primeira coisa que Satanás faz quando ele conversa com a Eva, ele faz uma pergunta, essa pergunta é para colocar dúvida na mente da Eva sobre a palavra de Deus. Deus tinha ordenado para Adão e Eva para não comer daquela árvore. E Satanás vem para Eva e pergunta, e imediatamente ele começa colocando ou tentando colocar dúvida na mente da Eva sobre o que Deus tem dito. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, é fácil para o mundo vir com certas perguntas, é fácil para Satanás vir com certas perguntas e começar a colocar dúvida nas nossas mentes sobre o que a palavra de Deus diz. Se nós não cremos o que ele diz, é fácil Satanás nos pegar e não somente trazer a tentação como ele trouxe a Eva, mas realmente nós caímos na tentação porque nós não cremos
no que Deus tinha dito. Mas aqui nessa passagem nós vemos novamente a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Agora tem certas conversas, né, sobre como é que a Eva podia conversar com essa serpente. As serpentes não conversam e tudo mais, e todo tipo de pergunta que vai em cerca dessa idiotice, dessa bobagem. A realidade não importa. Não importa se antes do pecado se a serpente conversava ou não. A realidade é que nós temos aves hoje, o arara e outros também, que eles conseguem imitar as nossas vozes. Eles conversam conosco de uma certa forma, vamos dizer. Não, eles não têm uma conversa lógica, não têm um conhecimento, mas eles conseguem imitar a nossa voz. Então, com certeza, se hoje tem animais que podem imitar as nossas vozes e repetir o que nós temos dito, naquela época também, obviamente, pelo menos aquelas aves, se não qualquer outra coisa. Aí eles falam, mas a serpente, a Eva deveria estar surpresa já. Eu concordo. Mas até nas Escrituras nós vemos um profeta, um homem de Deus, que conhecia as Escrituras. E um jumento começa a conversar com ele. Esse profeta conversa com o jumento. Ele nem se toca. Por quê? Eu não sei por quê. Mas ele nem se tocou que ele estava conversando com um jumento. Eu não sei se a Eva nem se tocou que estava conversando com uma serpente que nunca tinha conversado antes. Eu não sei se a serpente antes da queda. Não importa. A questão não é essa. Nesses versículos aqui nós vemos em Gênesis 3 e que Satanás vem e começa a colocar dúvida. Esta é a questão. Satanás começa a colocar dúvida na mente da Eva sobre o que Deus tem dito. Não comereis de toda a árvore do jardim? Mas a pergunta, e assim? É assim que Deus disse? Continuando no versículo 2, nós vemos, e disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Deus disse, eu disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Aqui no versículo 3 nós vemos a Eva respondendo à serpente. Nós vemos a Eva dando uma resposta para a serpente. Agora não sabemos se a resposta da Eva para a serpente é por causa do que Adão tinha falado a ela, ou se ela está tentando ser um pouco mais forte para com a serpente por causa da pergunta que Satanás fez para Eva. Satanás tenta colocar um questionamento, tenta colocar uma dúvida sobre o que Deus tem dito. E aqui no versículo 3 nós vemos que a Eva fala um pouco além do que Deus provavelmente ou possivelmente falou para com Adão. O que está escrito nas Escrituras nós sabemos que Deus falou para não comer da árvore. É possível que Deus falou também não tocar. Não sabemos. É possível também que Adão falou a Eva. Ele reforçou, porque sabendo que não dá para comer se você não tocar. Então aqui nós não sabemos se a Eva está respondendo um pouco mais forte por causa da forma que Satanás responde. Eu não creio que é isso. Não sabemos que ela está respondendo porque Adão passou a mensagem um pouco mais forte do que Deus passou. Eu não sei. E não importa novamente. A importância de entender é que a palavra de Deus, Satanás colocou dúvida. A Eva que está respondendo, mas ela já começando a ter dúvida no que Deus tem dito. No versículo 3, novamente, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. No versículo 4, então, a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Agora, primeiro, Satanás começa a tentar colocar dúvida na palavra de Deus. Agora, Satanás vem muito além disso. Satanás agora completamente contradiz o que Deus tem dito. Primeiro, tenta colocar dúvida. Agora, Satanás fala, certamente não morrerás. A Eva acabou de falar que Deus falou que eles morrerão se eles comerem da árvore. E Deus falou exatamente isso. E agora Satanás não está somente tentando colocar dúvida na palavra de Deus, ele agora está completamente mentindo contra a palavra de Deus. E Satanás, ele continua fazendo a forma que ele começou no Jardim do Éden. Hoje ele também começa tentando colocar dúvida na palavra de Deus.
Infelizmente, muitos de nós nem conhecemos a palavra de Deus, então aquele pouco de dúvida do que talvez nós pensaríamos, ele rapidamente nos leva para o caminho do errado. Mas aqui Satanás já diretamente, ele fala uma mentira. Nós sabemos que ele é o pai da mentira. Quando ele tenta nos ensinar, quando ele tenta nos falar que Deus não é amor, é exatamente isto, uma mentira. Ele não está tentando agora colocar dúvida, ele agora está realmente mentindo completamente contrário, completamente o inverso do que Deus tem falado. Deus tem falado, eu sou amor, Deus é amor. E Satanás coloca nas nossas mentes, através das circunstâncias, através do mundo, através de outras pessoas falando, Deus não é amor. Se ele fosse amor, ele faria isso. Ou não faria isso. Mas não, note aqui nos versículos novamente. Então a semente disse à mulher, certamente não morrereis. Versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. Sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Interessante, aqui no versículo 5, Satanás agora começa a tentar a Eva a querer certas coisas que são boas. Nós devemos querer ser como Deus. Nós devemos querer ser transformados na imagem de Jesus Cristo. E Satanás vem para Eva e fala, você não quer ser Deus, basicamente? Ela fala, Satanás primeiro fala, colocando mais uma vez mentira na palavra de Deus, falando, Deus não te ama. Como ele fez isso? Falando, se ele realmente te amasse, ele não teria prevenido você de ter feito isso, porque ele sabe melhor. Ele sabe que se você fizer isto, a realidade é não que você morrerá, mas que você será que nem ele. Uma mentira. Sim, a Eva conheceria o mal, e Deus conhece o mal. Não da forma que nós conhecemos como pecado, mas ele conhece o que é o mal. E sim, a Eva conheceria o mal, e Deus conhece o mal. Mas isso não nos faz, na imagem e semelhança de Jesus Cristo, quando nós pecamos, isso não nos traz mais perto a Deus, isso nos leva muito mais longe do nosso Salvador e do nosso Deus. Mas Satanás aqui completamente fala o oposto da verdade nesses versículos. Novamente, no versículo 4, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. Em outras palavras, você será mais sábio, você conhecerá mais, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ou nós devemos querer ser como Deus. E Satanás pega isso, e pega as boas intenções da humanidade, ele pega isso e coloca uma mentira. Se você fazer isso, você será como Deus. Verdade? Não. Ele mente que se ela tomasse do fruto que ela não morreria. Depois ele mente que se você fizer isso, você será mais semelhante ao seu Deus. A realidade é que as mentiras que Satanás trouxe a Eva, eles acabam trazendo para toda a humanidade o que nós conhecemos do primeiro pecado. A Eva vem aqui e leva, como vemos nos versículos adiante, traz o fruto para Adão. Adão também come daquele fruto. Daquele dia em diante nós temos o pecado. Por quê? Mais semelhante a Deus? Não. Porque nós ouvimos e aceitamos a mentira de Satanás. As Escrituras nos ensinam que Satanás é o pai da mentira e ele mente para nós com coisas que parecem boas espiritualmente muitas vezes. Muitas vezes nós que estamos tentando ser como Cristo, nós que estamos tentando ser um crente fiel a Deus, ele vem e traz certas mentiras às nossas vidas falando, se você fizer isso, você vai ser mais semelhante a Deus. Se a sua igreja introduzir isso, vai te ajudar a fazer mais para Deus. São mentiras. Mentiras de Satanás para nos levar mais adiante, mais longe do nosso Deus. E a Eva aqui começa a ouvir o que Satanás está falando, ela começa a olhar na árvore para ver o que Satanás está dizendo, para ver se a realidade é o que ele está dizendo ou não.
Nós continuamos nos versículos aqui, versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. A árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido. E ele comeu com ela. Nesse versículo aqui nós vemos em que a mulher, ela pega a mentira de Satanás. Ela olha para a árvore e ela começa a ver 3 áreas da árvore. Ela começa a pensar nessas áreas. Sim, essa árvore parece ser desejosa, parece ser boa, é agradável aos olhos. Antes, é boa para se comer, agradável aos seus olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Nós vemos aqui as 3 áreas que Satanás sempre nos tenta nas nossas vidas. Satanás não tem mudado. Ele vem, a Eva olha, pensa no entendimento, pensa no físico, no comer, pensa na aparência, no orgulho. E tantas vezes nós caímos para as mentiras de Satanás, tentando fazer o bem, tentando correr para Deus, tentando ir na direção que Deus quer que nós vamos, ou pensamos que Deus quer que nós vamos. E Satanás vem e coloca uma dúvida na palavra de Deus, ele vem e coloca uns pensamentos contrários ao que Deus tem nos ensinado, ele vem e começa a mentir diretamente contra o que a palavra de Deus nos ensina. Nós, infelizmente, começamos a ouvir, começamos a tentar ser lógicos e ver, Satanás está falando isso, fala aquilo, os meus pensamentos, as minhas circunstâncias, tudo que eu tenho percebido ao meu redor, ela mais ou menos que confirma o que está sendo dito. Não são as nossas circunstâncias, não é a aparência de nada, não é isso que deve determinar se é a verdade ou não. A palavra de Deus é a verdade e nela nós devemos basear tudo que nós cremos. Aqui nessa passagem em Gênesis nós vemos então o primeiro pecado. Nós vemos em Gênesis aqui que Adão e Eva cometem o seu primeiro pecado e eles comem daquela árvore. Quando eles comem daquela árvore, infelizmente, o pecado agora é passado para toda a humanidade. Nós agora temos o pecado e somos pecadores por causa daquele dia. O nosso sangue é pecador. Nós somos família de Adão e Eva. Deus quer que nós sejamos salvos, Deus quer que nós tenhamos toda a eternidade para com Ele. Ele criou o homem, Ele criou o jardim do Éden, Ele criou todas as coisas naqueles primeira semana. Gênesis capítulo 1 nós vemos. Depois da criação, Ele queria que nós tivéssemos um relacionamento com Ele para toda a eternidade. Ele queria aqui na terra, Adão e Eva, nós vemos nas Escrituras que eles comunhavam com Deus, eles comunicavam com Deus. O Espírito vinha e comunicava com ele a parte da manhã. Mas o primeiro pecado veio. Aquele primeiro pecado quebrou aquela comunhão. Quebrou aquele relacionamento que Adão e Eva tinham com Deus. Aquele primeiro pecado, então, trouxe as consequências do pecado. Quem é que trouxe a tentação? Foi Satanás. Deus não queria que Adão e Eva pecassem, Deus não queria quebrar o relacionamento, foi Adão e Eva que pecou. Foi Satanás que trouxe aquela tentação para ele. Não que Satanás merece toda a honra e glória, vamos dizer, para todos os nossos problemas. Mas aqui nós vemos o primeiro pecado ocorrendo em Gênesis capítulo 3, e nós vemos por causa disso. Em Romanos capítulo 6, a Bíblia nos ensina, em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Aqui nós vemos que o que nós merecemos, o salário, o pagamento pelo pecado. Aqui note que o pecado é singular. Por causa de um pecado, nós merecemos o inferno. Adão e Eva, porque eles pecaram aquele dia, porque eles aceitaram
a tentação e eles caíram naquela tentação. Eles tomaram daquele fruto. Eles desobedeceram a Deus. Naquele instante, eles morreram espiritualmente. E os seus corpos começaram a morrer. Antes do pecado não havia morte, pois o salário do pecado é a morte. Antes do pecado não havia necessidade para o pagamento do pecado. Então, antes do pecado não havia morte. Por isso que essas teorias que havia um mundo antes de Adão e que tinha os dinossauros e tudo antes de Adão e que todos morreram entre Gênesis 1 e Gênesis 2, ela não tem base bíblica porque o salário do pecado só veio em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva pecaram pela primeira vez. Esse foi o primeiro pecado, nós vemos isso nas Escrituras. Então, em Romanos 6, 23, nós vemos porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o presente completamente de graça que Deus quer nos dar é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós causamos o salário do pecado. Nós causamos que o nosso pecado tem trago sobre nós aquela dor, aquele sofrimento. O nosso pecado tem trago sobre os nossos corpos o câncer e as doenças. O nosso pecado tem trago sobre nós e até sobre a terra, os animais e as plantas. Por nossa causa, pelo nosso pecado, Deus teve que castigar e amaldiçoar todas elas. Porque nós pecamos no Jardim do Éden, nós agora começamos a morrer fisicamente. O corpos começam a deteriorar, os nossos corpos não aguentam mais a viver como elas viviam. Por causa do nosso pecado, agora nós começamos a ter uma vida onde as dores entram. Antes do pecado não havia dor. Não havia dor emocional, não havia dor física, não havia dor nenhuma. Não havia doença, não havia nada de mal. Até que Adão e Eva pecaram pela primeira vez no Jardim do Éden. E desde aquele dia em diante, agora nós temos a dor, agora nós temos o sofrimento. Por causa de Deus? Não. Por causa do nosso pecado, por causa do que nós colocamos sobre nós mesmos. O salário do pecado é porque nós pecamos. Nós não morremos porque Deus quer que nós morramos, mas a realidade é que mesmo na morte, Deus está sendo bondoso para conosco. Nós morremos espiritualmente naquele dia, quando nós pecamos, juntamente com Adão e Eva, no Jardim do Éden. Os nossos corpos começaram a cair, os nossos corpos começaram a ter doenças naquele instante. Daquele dia em diante, o câncer começou a vir. Diabetes começou a atacar os nossos corpos. As dores nas juntas começaram a vir. E todas essas dores, imagina se nós pudéssemos viver para sempre. Mesmo a morte mostra o amor de Deus para conosco. Nós pecamos. Por causa do pecado, nós precisamos pagar por ela. O salário do pecado é a morte. A morte, ela traz dor, ela traz sofrimento. Mas Deus quer que nós não precisamos sofrer. Deus quer que nós vivamos sem essas dores. Então, o que Ele providenciou? Ele providenciou, através de Jesus Cristo, morrendo naquela cruz, a vida eterna para nós. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós então podemos morrer fisicamente e viver eternamente. Nós podemos esquecer das dores físicas. Por quê? Porque Deus é amor e Ele não quer que nós continuamos no pecado. Ou nós trouxemos o pecado para o mundo. Nós pecamos e por causa do pecado nós sofremos. Nós trouxemos tudo isso para nós mesmos. E mesmo com tudo isso, Ele nos deixa morrer para que nós não precisamos continuar a sofrer para toda a eternidade nesses corpos tão horríveis. O Deus é um Deus de amor. Ele nos ama. E tudo que Ele faz, mesmo a morte, mostra o amor de Deus para nós. Nós pecamos. Por causa do pecado, nós merecemos o inferno. Mas Deus nos amou tanto que Ele mandou o Seu Filho unigênito
para morrer naquela cruz há 2000 anos atrás. E quando Ele morreu naquela cruz, Ele providenciou o pagamento para que nós pudéssemos viver eternamente, sem mais dor, sem mais sofrimento nenhum. E tudo aquilo porque Ele nos ama. Não porque nós obedecemos a Ele, não, porque Ele nos ama. Ele fez tudo para nós. No começo, na criação, Ele criou um mundo perfeito. Ele criou o homem e a mulher sem pecado. Mas, infelizmente, nós trouxemos sobre nós a dor, a doença, porque o nosso Deus é um Deus justo. E porque Ele é um Deus justo, o pecado tem que ter o seu pagamento. O pecado tem que ser pago. Mas Ele nos ama tanto que Ele não deixou que nós precisássemos pagar por nós mesmos pelos nossos pecados. Ele nos amou tanto que Ele providenciou não somente um jardim perfeito, mas Ele providenciou a salvação para que na morte nós podemos ter a vida eterna e para o resto da eternidade viver com Ele. Não questiona a Deus. Se Ele é um Deus de amor, como é que Ele podia deixar isso acontecer? Não, isso é uma mentira de Satanás. Nós trouxemos a dor, nós trouxemos a maldição sobre a terra, nós trouxemos essas doenças nas nossas vidas. Muitas das doenças que têm surgido no mundo, muitas delas têm sido porque nós não temos seguido os princípios bíblicos. A AIDS é uma doença que foi causada por causa de desobediência contra Deus. Mais uma prova que os nossos pecados traz sobre nós mesmos as dores que nós trouxemos para nós mesmos. Mas em tudo isso, Deus nos amou tanto que Ele providenciou uma forma que até através da morte, Ele mostra o seu amor. Se você nunca tem aceitado a Jesus Cristo como seu Salvador, deixe hoje ser o dia que você pede a Ele a te salvar dos seus pecados. Tirando a sua fé da sua religião, tirando a sua fé de qualquer outra coisa. E colocando a sua fé somente no que Cristo fez naquela cruz pelos seus pecados. Ou eu sou pecador. Eu mereço o inferno. Graças a Deus, Jesus Cristo pagou em meu lugar. E eu vou morrer fisicamente. Mas porque eu coloquei minha fé em Jesus Cristo, eu aceitei a Ele como meu Salvador, eu vou viver eternamente. Sem as dores, sem as doenças. Por quê? Porque a realidade é, o nosso Deus é um Deus de amor. O primeiro pecado foi trago por nós. Ou sim, Satanás nos ajudou. Mas nós trouxemos o pecado. Nós trouxemos a dor. Mas Deus é um Deus de amor. Muito obrigado por a sua atenção. Deus abençoe.